marcaram sua memória durante aquela época? Imagens, algumas boas, outras más. As boas, que não havia tanta roubalheira, bandalheira, essa liberdade, entre aspas, que a gente tem agora, entendeu? Na época da ditadura existia uma repressão para quem era contra o governo, quem criava polêmica, quem fazia coisa errada, quem só existia dois partidos políticos, PMDB e Arena, entendeu? Então, no modo de eu ver, eu que sou filho de um militar, criado dentro de um quartel, vivenciando torturas, mortes, em tudo, se pôr na balança, ainda acho que a ditadura foi uma das melhores fases que a gente viveu. Quem era eleito presidente? Era eleito pelo Congresso, entendeu? E só existia dois partidos, oposição, que na realidade não era oposição, né? E os militares, eles eram nomeados pelos militares. E o que você acha dessa ditadura? É o que eu acabei de te dizer. Na época da ditadura, era ruim de um lado e bom do outro. Se pôr na balança, entre os pró e contra, a ditadura era melhor de viver. Não tinha roubalheira, não tinha esse governo corrupto, não tinha essas quadrilhas de partido, não tinha pastor roubando a gente. Ou seja, vivíamos, o honesto tinha liberdade, o desonesto não tinha. Então, qualquer pessoa pode dizer, porque liberdade se dá para povo culto. Não era justo naquela época. Sim, a ditadura era justa. Era. Só intelectual que fala que a ditadura não era boa. Porque quem viveu o tempo da ditadura vivia tranquilo. Podia sair na rua, nossos pais, vocês, jovens, não eram assediados, não sofriam nada, entendeu? A escola era melhor, a educação era melhor, a saúde era melhor, enfim, tudo era melhor na ditadura. Liberdade se dá para povo culto. Muito obrigada. Não esqueça. Bom dia, dona. Então, estamos filmando aqui sobre a ditadura militar. Eu gostaria de saber alguns fatos da ditadura que marcou na história sua. Bom dia, Renan. Olha, na minha história, como eu era muito jovem, mas o que marcou foi a repressão em cima dos estudantes, né? Que não podiam ter a liberdade de pensar, liberdade de se expressar e nem de se reunir em grupos sociais para comentários sobre as dificuldades da sociedade em adquirir as suas coisas, em ter a sua cultura, né, em ter o seu espaço. Não poderia se opor contra o governo? Não. Nesse período da ditadura militar, não tinha essa liberdade de expressão de críticas às notícias, a expressão das pessoas, os estudantes eram perseguidos, né? E qualquer reunião de organização política, né? Eles perseguiam. Muitos foram exilados nesse período aí, como o Caetano Veloso, o Geraldo Vandré, e alguns estudantes e diretórios, principalmente do curso de Direito, de USP, de PUC. Muitos alunos foram presos, né, por falar contra o sistema, por pregar contra o sistema, né? Então, como funcionava aquela lei lá que não podia ficar na rua? AI-5? Então, ato institucional número 5 proibia qualquer aglomeração, já era vista como uma atitude contra o sistema ditatorial, né? Era qualquer reuniãozinha social ou que fosse até cultural era vista de outra forma, era vista como um instrumento contra o sistema, entendeu? O sistema político da época. Muita gente foi presa, muita gente foi até torturada nesse período aí, por ter liberdade para se expressar, né? No seu ponto de vista, na sua análise.
Até na rua, né? Tinha horário até para você circular na cidade, né? Passava das 10h30, a polícia já ficava de olho nos grupos de estudantes, principalmente. Mas tinha tanto assassinato como tem nos dias de hoje, por exemplo, que muito ladrão, muitos menores. Então, como a notícia, né, a reportagem, os jornais não tinham liberdade de divulgação dos fatos, eu era muito criança também, não sei, mas eu acho que a violência naquele período, ela era instituída de outra forma. Não que ela não existisse, eu acho que ela existia sim, mas ela estava oculta, né? Era uma violência velada. Hoje, com a democracia, a gente está vendo tudo aí. Nós estamos tendo a liberdade de falar, por exemplo, de pessoas e de militares também que torturavam naquela época sem você sofrer nenhuma punição vinda do sistema, né? Lógico que a nossa democracia hoje não é aquela coisa amadurecida. Ainda nós vamos ter que caminhar bastante ainda, né? E lutar para concretizar e solidificar a democracia hoje, né? Que eu acho que essa juventude que vem vindo aí está lutando por isso. E você foi contra ou a favor dessa ditadura? Eu sou contra a ditadura. Eu sou a favor da liberdade de expressão, do pensamento, da aquisição da cultura, da ascensão social. Então, eu não sou a favor da ditadura. Eu acho que violência gera violência, né? A repressão gera repressão. E quais imagens marcaram a ditadura? Olha, nesse período ditatorial, o que marcou para mim foi a agressão que os estudantes e os artistas, os músicos principalmente, né, os compositores, sofreram nesse período aí. Que tiveram que sair do país, né, para poder sobreviver. E até alguns políticos, né, como Brizola, o José Serra, o Fernando Henrique Cardoso, apesar de não concordar com o governo deles, com a linha de pensamento político deles, mas eles foram vítimas desse período da ditadura, né, porque eles queriam expressar seus pensamentos, expor ponto de vista. Então, eles foram pessoas que, assim, que eu me lembro bem da perseguição, né, do militar atrás desses profissionais, dos jornalistas. Teve jornalista, se não me engano, que sumiram, né? Hoje, com essa democracia que a gente está vendo desenterrar algumas coisas desse período militar, né? E o que marcou para mim foi isso, a perseguição atrás dos estudantes, dos jovens, dos artistas que queriam uma liberdade de pensamento, né? Muito obrigada, dona. Obrigada, bom dia para vocês.